Ô Luiz, um outro momento agora, no segundo livro, O Avô Encantado, né, Luiz? Conta para nós desse filho, realmente. E nesse momento tão especial aqui em São Gotardo, por causa da gestão dele a princípio para nós. Olha, esse livro veio, o outro foi muita demanda dos meus irmãos. Pedi, olha, registra nossas histórias e tal. Esse já foi meu, que eu de algum tempo para cá, cada vez mais o encantamento que eu sempre tive com as crianças. E falei, olha, é preciso que isso fique registrado nesses tempos, às vezes de ódio, sabe, às vezes de intolerância, de exclusão nas redes sociais. Então, vou escrever isso para deixar e incentivar as pessoas. Escrevam e registrem, deem valor para as graças que nos encantam no dia a dia, sabe? Luiz, começou agora essa coisa de você publicar. Você já escreve há bem tempo. Como que é esse processo para você? Tem esse tempo todo. Agora que eu estou feliz com esse livro, eu fui procurar o Arnaldo Oliveira da Del Rey e para ele me dar umas dicas, ele me arrumou o diagramador e tal, e a gente foi construindo o livro junto, tal. E saiu uma coisa que me deu prazer, deu satisfação. Não é a literatura com L maiúsculo, tá? Então tem todo tipo de literatura, é um ramo menor, que eu acho assim, sem coisa das memórias, é memorialística. Mas é memória familiar e uma edição quase que familiar. Mas para dar essa importância, não deixe se apagar na poeira do tempo esses momentos de encantamento e delícia com as crianças. Manter a alegria das crianças, a espontaneidade e muito a preocupação, delicadeza, tolerância. É um conviver civilizado com os diferentes. E isso começa em casa. E muito uma esperança das crianças lerem e das pessoas simples. Eu tive essa felicidade com a moça que trabalha lá em casa. Ela pegou, ô, seu Luiz, eu não vou ganhar. Eu falei, vai, uai, você ganhou o outro, vai ganhar esse. Aí no outro dia ela voltou e falou assim, cheguei lá em casa, minhas meninas me tomaram o livro e não queria devolver. Então é isso que o escritor quer, né? Não foi uma luta com palavras, saiu, sabe? Então, o próximo está sendo mais trabalhado, igual os seus textos, do Apes, do Batistinha. Eles tinham esse cuidado em fazer uma literatura. Então, eu pretendo que o próximo saia com mais trabalho, com mais luta com palavras. O Drummond que falava que lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, combatemos, mal rompe amanhã. É isso. Então, é essa coisa do jeito fazer uma escrita mais elaborada, tá? Então, assim, já está na cabeça, sendo assim, um diálogo meu com o Apes, o Batistinha, e eles criticando os meus 2 primeiros livros. Mas, pô, você não vê literatura, esse livro seu é asséptico e tal, não sei o quê. Tal, e eu vou discutir essa coisa com eles no patamar, está na cabeça e tal. E deve chamar um rebelde sem calça, que vai ter também muito sexo, muita coisa. Às vezes deixa para publicar depois que eu morrer, então... Essa coisa do rebelde, hein, Luiz? Esse negócio, você fala da criança, a gente vê que a criança tem essa espontaneidade que torna a criança extremamente rebelde em relação a esse mundo tão sério, né? Isso, da onde que vem a rebeldia da criança? Quando ela não percebe a razão da barreira que é colocada, da proibição, do veto. Tal. Normalmente, a criança, quando você explica, ela aceita. O bandido também é interessante. Quando ele percebe que não tem uma discriminação,
que o tratamento não é diferente, sabe? Eu, por onde andei, eu combati a corrupção, o contrabando, o descaminho, tal, a sonegação, e às vezes enfrentando grupos muito pesados. E gente dentro da Receita e de outras alas da administração, infelizmente, corrompidas, tal, mas nunca. Eles falaram assim, o que te salvava era o tratamento igual, você não tinha grupo. Tal. Com a criança a mesma coisa. Se a criança percebe que aquilo é tranquilo, é justo, é transparente, se você explica, nunca tive problema, nem com os filhos, com os netos. Com o filho, evidentemente, tem a adolescência, né? E o Chico ainda teve, numa pré-adolescência, a perda do irmão, aquela coisa, então foi um momento pesado, mas passou tranquilo e tal, então é um filho muito carinhoso, muito afetivo com os meus netos, sabe? Então a gente tem isso, e é mais ou menos familiar, esse carinho com as crianças, né? Que é uma criança que segue lendo e com prazer de leitura vai ser um bom cidadão, com certeza, né? Feliz de publicar o livro em São Gotardo, Luiz. Demais, demais. Gente, eu sou filho do Clarimundo Soares, que eu acho difícil ter alguém que mais amou São Gotardo do que ele. Criou cinema, criou clube, tal, a vida inteira aqui, ia para Belo Horizonte, queria voltar, tal. Então, adorava São Gotardo. E eu tenho esse amor por São Gotardo. É muito amigo, muita coisa. É aqui que a gente se sente em casa, né? Apesar de gosto mais da minha São Gotardo, que foi a juventude, que os franceses falam, e arrancou Javé Vantan. Então você tinha 17 anos, 20 anos e tal, era uma outra cidade, né? Mas fico entusiasmado ver essa pujança de São Gotardo, né? Você viveu uma época dos anos 60, que você disse aqui, que precisa realmente ser valorizada, recuperada, né, Luiz? Para se sentir um momento tão especial na história, né? Que mudou tanta coisa. E nós vivemos isso em São Gotardo, né? Um pouco com aquelas rebeldias de adolescentes, às vezes atos mais inconsequentes, mas ao mesmo tempo promovendo cultura, vivendo cultura. Nós vivemos chegada dos Beatles, da MPB e tal, essa coisa toda. E criamos o Pacatatu, né? Vivemos aquilo numa reação à ditadura e uma forma de agricultura que viria, que é a agricultura intensiva, né? Então, uma mudança radical, talvez um impacto diante do novo, do diferente, nada contra os japoneses, que a gente admira e tal. Nós sempre fomos universalistas, não podíamos ser contra alguém por ser. Tá? Então, tivemos essa preocupação de promover cultura, de manter a memória. Já fizemos isso. E temos aí, infelizmente, já se foram, a esquina dos poetas, que é o Ápice e o Batistinha, um de frente para o outro no cemitério. Sempre que eu passo por lá, cumprimento um, cumprimento o outro, né? E muito carinho, muito afeto e uma ebulição grande, né? Então, Luiz, você falou uma coisa interessante aqui. Esse Flissango, de certa forma, o primeiro aconteceu na década de 70, né, Luiz? Que foi um encontro literário em São Gotardo também bastante importante. Então, são almas gêmeas, lembram um pouco as coisas aqui. Exatamente. A gente e trouxemos, eu não falei, um crítico de pintura, um professor de pintura, um crítico. Então, muita gente, filósofos e tal. De lembrar onde aconteceu e quem participou, Luiz? Foi onde hoje tinha o cinema, onde é a Caixa Econômica, e ao lado, onde hoje é um templo, sabe? No alto era o clube social de São Gotardo, tinha 32 mesas, e era onde tinha o carnaval, tinham bailes, vinha orquestras,
E nessa época estava fechado. E meu pai me cedeu para mim, para o Luiz Fernando, ali com tudo. Nós fundamos o Clube Reunião, sabe? E fizemos esse ciclo de debate com Antônio Sérgio Bueno, Tarcísio Melo, o Luiz Fernando participou, um grande grupo, tal, e fizemos essa construção coletiva. Os escritores que vieram ficaram hospedados em casas de São Gotardo, nós saímos pedindo para que hospedassem, tudo, e encantados. No encerramento, foi um momento especialíssimo que teve ali na Praça Sagrados Corações, que na época já era Sagrados Corações. Aí vieram grupo de congado, de trança-fita e tal, e cada um entrando, cada um numa das esquinas. O pessoal de fora, os intelectuais endoidaram, sabe? E o artesanato local e tal, aquela coisa. Então juntamos isso tudo. O congado estava proibido pelo padre. Nós fomos atrás do padre para ele permitir, porque falava, é uma festa religiosa, Nossa Senhora do Rosário, e tem gente que não é casado participando. Foi um jogo de cintura, uma diplomacia, e ele acabou permitindo, sabe? E voltou o congado também e tal, porque era um pessoal muito preocupado com a cultura local. Essa sabedoria do nosso homem aqui, das pessoas simples. Então, a gente viveu isso, e a biblioteca, na época, doamos 50 e tantos livros para a biblioteca, teve lá uma feira de livros também e tudo. Então, a gente foi fazendo isso, e lá tinha um show musical de gente daqui cantando. Farsantes? Os farsantes não, porque os farsantes eram mais um departamento um pouco diferente do nosso, né? Que a gente não tinha seu baile, era o show mais, não tinha aparelhagem nem nada, então quase que um show individual, um microfone só, o sujeito aproveitando para pegar o som do violão e tal. Era uma estrutura amadora e tal. Coisa. Mas essa ebulição sempre é importante, né, Luiz? E essa época da Paca Tatu, esses encontros, parece ter mexido com as pessoas, né? Isso. Teve um festival da canção lá no cinema. Paulinho Assunção ganhou com a música, chama São Gotardo do Meu Amor. E torcida e tal, coisa. Então a gente viveu isso, foi um momento bom, né? E agora vivendo um momento também interessante dentro do outro festival. Esse é muito emocionante, muito emocionante. Esse livro meu está carregado de muito afeto. É um livro assim. Está lá na página 48, foi doloroso escrever, foi uma coisa, está lá também, tal, alguns momentos, que a vida é feita dessas coisas. Tem momentos e tal, coisa de, né? Você não... É aquela história, quem passou pela vida em brancas nuvens, tarará, só passou pela vida, não viveu. Então, né, a gente vive essas coisas, mas é mais ternura, afeto, alegria. Luiz, muito obrigado pelas palavras, pelo livro. Como você disse, de paletó, sem calça, o menino sobreviva em você e produza bons livros e tudo mais. Obrigado e parabéns pela TV São Gotardo, né? Que é também eu sei do esforço hercúleo de vocês. Né, tá bom?